Aleluia. Graça e paz, amados. Graça e paz. É muito bom estar aqui, pastores, meus colegas, meus companheiros. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite. E eu tenho certeza que Deus tem marcado esses dias no Projeto Vida Nova. Em todas as nossas igrejas, hoje nós estamos estudando o mesmo tema, lealdade e deslealdade. O que isso, pastor, tem de importante? Com certeza, cada semana você será ministrado e será assim edificado e vai ter uma nova realidade espiritual. Hoje nós vamos estudar o segundo capítulo do livro Lealdade e Deslealdade. Eu fiz um esboço porque esse capítulo é muito grande, mas você vai acompanhando as páginas. Eu não vou dar o bizu da página. Bota aí no capítulo 2. Você vai acompanhando aí, porque eu vou ter que avançar bem, porque tem muita coisa e a gente precisa pelo menos pontuar aquilo que é mais importante. Mas eu quero começar lendo. Esse segundo capítulo fala sobre 8 estágios da deslealdade. 8 estágios da deslealdade. Eu quero começar lendo livro de Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 3. Vamos começar nesse texto, Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Traga um beijo do Projeto da Nova do Meia, a sua igreja, ali no Meia, porque nós somos uma igreja multiplicada em muitos lugares. Nosso apóstolo está viajando, já oramos, eu creio que vai ser uma bênção lá, e tudo aquilo que ele receber lá vai respingar também sobre nós, como uma igreja aliançada, debaixo da autoridade desse homem de Deus. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu quero começar explicando o seguinte: o nosso alicerce, ele vem de cima. Aqui temos um prédio, e esse prédio está de pé, mas ele está edificado sobre um alicerce. O alicerce a gente não enxerga, ele está abaixo, amém? Mas ele é imprescindível para que esse prédio esteja de pé. Ele é invisível, mas é imprescindível. Sem esse alicerce, esse prédio não estaria de pé. Agora, aplicando a nossa vida, o nosso alicerce, ele é invisível também, amém? O alicerce da nossa vida, o alicerce da igreja, ele também é invisível, só que com uma diferença: o nosso alicerce vem de cima, amém, querido? Ao contrário de um edifício, a nossa construção é de cima para baixo, é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem a nossa força. Nós estamos sendo edificados, amém, querido, através do Senhor, e o nosso alicerce vem de cima. E eu separei aqui essa frase: quem está sobre mim determina o que está sob mim. O que está sobre mim determina o que está sob mim. Lucas 10, 19, o Senhor declarou: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que o Senhor disse? Eu estou dando autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Então, o Senhor Jesus está acima, por isso que o inferno está abaixo. Amém? Quando Jesus está acima, o diabo está abaixo. Quando o Senhor está sobre nós, sobre a igreja, tudo aquilo que antes nos dominava passa a ser dominado, porque o Senhor é a nossa base. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Então, querido, a minha aliança e comunhão com Deus e com aqueles que Deus estabeleceu como meus líderes determinam a minha realidade de vida. Eu vou repetir: a minha aliança e comunhão com Deus e com aqueles que Deus estabeleceu como meus líderes determinam a minha realidade de vida. A realidade que eu vivo é fruto da minha comunhão, da minha aliança, da minha obediência, da minha lealdade ao Senhor e àqueles que Ele colocou sobre mim como autoridade. Amém, querido? Glória a Deus. Por isso é muito importante nós estudarmos sobre lealdade e deslealdade, porque o leal é aquele que é fiel, e fidelidade faz parte
do caráter de Deus. Amém, querido? Deus é fiel. Fidelidade é um dos atributos morais de Deus. Deus é fiel. Amém? Então, é muito importante aprendermos sobre a fidelidade, sobre a lealdade. Quando eu aprendo sobre lealdade, eu estou aprendendo sobre Deus. Amém? Vamos lá então para o livro. A primeira coisa que nós vamos destacar no livro, o livro diz que a deslealdade, ela é um processo. A deslealdade é um processo. Ninguém dorme leal e acorda desleal. Ninguém dorme amando a Deus profundamente e acorda completamente, fechado, endurecido para Ele, para a sua palavra. Ninguém dorme fiel aos seus líderes e acorda cheio de infidelidade no coração. Não, a deslealdade, ela é um processo. Ela é um somatório de diálogos, pensamentos e sentimentos. Ela vai sendo criada, ela vai sendo edificada na vida de uma pessoa. Então, a deslealdade é um processo. Palavras que nós ouvimos, sentimentos errados. Um diálogo, amado, pode comprometer completamente a tua vida espiritual. A palavra de Deus é bem clara quanto a isso. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Depois de uma conversa com alguém, você pode sair dessa conversa tremendamente desafiado a buscar mais a Deus, a crescer, a avançar na tua vida espiritual, no reino, nas coisas do alto. Você pode sair desafiado a crescer na tua vida profissional, como pode sair também completamente minado, contaminado, desanimado, sem ânimo e com a tua aliança comprometida. Então, querido, a deslealdade é um processo, resultado de diálogos, pensamentos e sentimentos ruins. Amém? Então, ela é um processo. Nós precisamos atentar muito bem para aquilo que entra no nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. Amém? A Bíblia diz que de tudo que guardamos, devemos guardar o nosso coração. Guarda o teu coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. Amém, querido? Nós precisamos guardar a nossa mente. Nós precisamos guardar os nossos sentimentos, a nossa vontade. Outro dia alguém falou comigo: pastor, eu queria muito, mas eu não consigo. Eu disse para ele: querido, você não é escravo da tua vontade, você não é escravo das coisas, as coisas não vão simplesmente te governar. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você pode exercer domínio sobre a vontade, sobre os sentimentos. E quando os sentimentos estão assim confusos, coloca diante do Senhor, porque Ele age também nos nossos sentimentos. Há pessoas que estão se acomodando à escravidão. E o Senhor nos chamou para termos uma vida de liberdade. Amém? Somos livres. Quantos aqui são o templo do Espírito Santo? Diga: eu sou livre. Onde há o Espírito, aí há liberdade. Eu sou o templo do Espírito e eu sou livre. Tem liberdade aqui? Tem liberdade aí em você? Somos livres. Amém, querido? Diga: eu sou livre. Então eu não vou permitir que nenhuma palavra, nenhum sentimento, nenhum pensamento errado me faça fugir do centro da vontade de Deus, me afaste daquilo que Deus quer para a minha vida. Então vamos lá. Nesse estudo, nós vamos aprender sobre 8 estágios da deslealdade. E esses 8 estágios são baseados na vida de Joabe e de Absalão. Joabe, que foi um dos capitães de Davi, e Absalão, que foi um dos filhos de Davi. Primeiro estágio, então, da deslealdade: espírito independente. Esse é o primeiro estágio da deslealdade, um espírito independente. Isso é algo muito sutil. Às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não consegue detectar facilmente uma pessoa que tem um espírito independente. Mas não há como esconder por muito tempo, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. A gente acaba falando, a gente não consegue fingir muito tempo uma coisa. A gente acaba revelando aquilo que nós somos. Por isso que o Senhor disse que pelos frutos nós somos conhecidos. Amém? O espírito independente é algo sutil. As regras, os alvos, os desafios da igreja não influenciam mais uma pessoa dominada por um espírito independente.
Essa pessoa, ela não é mais movida por aquilo que move a igreja. Então, uma pessoa que tem um espírito independente, ela faz as coisas da sua maneira. Por exemplo, o pastor coloca um alvo: vamos jejuar toda a igreja na quarta-feira. Todos nós vamos jejuar para um grande evangelismo em Irajá. Vamos jejuar todos juntos. Na sexta-feira ou na quarta-feira, eu coloquei aqui na sexta-feira. O pastor então coloca um alvo de jejum na sexta, e aquele irmão independente, ele diz: não preciso jejuar. Jejuar para quê? Ou então, eu vou jejuar na quarta-feira. Eu vou jejuar, mas não na sexta, eu vou jejuar na quarta. Eu pergunto a você, está correto isso? Isso é muito sutil, mas isso é atitude de alguém que tem um espírito independente. Ele sempre tem opiniões próprias muito fortes. O que ele acha, o que ele pensa, está sempre sendo um obstáculo para que ele obedeça aquilo que é direcionado. Então, querido, uma pessoa que tem um espírito independente, ela se move pela sua vontade, pelas suas razões. Ela não mais se deixa envolver pelo todo, ela é individualista, ela é independente. Agora, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, não podemos ser independentes, temos que seguir estritamente as orientações daqueles a quem Deus colocou sobre nós, amém? Porque isso é segurança para nós, amém, querido? Ser leal é viver uma vida de segurança. Ser obediente é viver no terreno seguro, porque nós estamos debaixo da mão do Senhor. Aleluia. Nós temos um exemplo aqui de Joabe. Joabe, e nós colocamos assim: Joabe, o assassino independente. Tem aí toda a história no livro. Joabe, o assassino independente. O reino de Israel estava dividido. Saul morreu, e de um lado estava Isbosete, o seu filho, que sobreviveu. No reino de Israel, no reino do norte, Israel se dividiu em duas partes. Então, de um lado estava lá Isbosete, com um homem que era o seu braço direito, Abner. E do outro lado, no reino do sul, no reino de Judá, estava quem? Davi. Davi começou a reinar em Judá. E o homem principal que se destaca ao lado de Davi era Joabe. E assim transcorreu algum tempo, alguns anos, isso perdurou. Os reinos se dividiram e ficaram divididos. E começou a haver guerra entre os dois reinos, entre as duas partes, do sul e do norte. E numa guerra, Abner acaba matando o irmão de Joabe, Azael. Mas ele matou sem querer. Várias vezes ele disse: Azael, para de me perseguir, para de me perseguir. E ele insistiu até que ele o matou para que não morresse. E aí, depois de algum tempo, Abner procura Davi para uma aliança. Ele entendia que o homem que Deus escolheu para reinar em Israel era Davi. E Abner vai até Davi para fazer uma aliança. E Davi o recebe com banquete, Davi o honra e o despede em paz. Ele volta em paz para sua casa. Mas Joabe ficou sabendo disso e foi até Davi: como é que pode? Você despediu em paz a Abner? Ele achava que Davi devia se vingar. Ele achava que Davi devia agora se vingar do sangue do seu irmão. E ele, de uma maneira independente, sem falar nada com o rei, mandou alguns homens irem até Abner e trazê-lo de volta, sem que Davi soubesse. E foram lá, trouxeram Abner, o homem a quem Davi deu banquete e uma aliança de paz. Joabe foi lá e o matou. Olha que coisa, essa é a atitude de alguém que tem um espírito independente. Ele poderia comprometer completamente aquele momento delicado que Davi estava vivendo. Pessoas independentes podem comprometer todo o trabalho, todo o resultado que uma igreja está fazendo, que a gente está fazendo. Atitudes independentes comprometem os resultados. Atitudes independentes podem colocar por água abaixo tudo que nós fazemos com muito carinho. Então, querido, no reino de Deus não há espaço para um espírito independente. E nós ouvimos isso há muito tempo no Projeto da Nova aqui: independência no reino é
somos dependentes do Senhor e dependentes uns dos outros. Amém, querido? Fala para quem está ao teu lado. Eu dependo de você. Glória a Deus. Apesar, isso é muito interessante, apesar de todas as atitudes erradas de Joabe, ele nunca ia embora. Mais à frente ele erra de novo. Quando Absalão, o filho de Davi, se levanta contra ele, Davi manda tratar de uma maneira, de uma maneira branda o seu filho Absalão. E o que Joabe faz? Mata Absalão, o rei de Davi. Outra atitude independente. Mas, apesar de tantas atitudes independentes, de tantas atitudes erradas, Joabe nunca ia embora. Pessoas independentes geralmente não vão embora. E eu lembro de uma frase de Mike Murdock, ele diz que as pessoas erradas nunca saem voluntariamente. Às vezes nós temos alianças com pessoas erradas e precisamos de uma atitude radical. Alianças que contaminam, que comprometem a nossa integridade espiritual, a nossa comunhão com o Senhor. As pessoas erradas nunca saem voluntariamente. Essa frase é forte, não é verdade? Mas é uma realidade, amado. As pessoas erradas nunca saem voluntariamente. Às vezes você precisa orar, entrar num propósito com Deus, tomar uma atitude mesmo radical, de se afastar, ou de afastar essa pessoa. As pessoas erradas nunca saem voluntariamente. Eu não estou falando aqui de uma pessoa nova convertida, pessoa que você vai evangelizar para ganhar para Jesus. Não, eu estou falando de aliança. É um outro nível, né? Nós nos relacionamos com todas as pessoas, principalmente com aqueles que não têm Jesus, a gente se doa mais ainda para ganhá-los para Jesus. Mas eu estou falando de aliança, de comprometimento, amém? De intimidade. Pessoas erradas do nosso lado nos comprometem. E as pessoas erradas nunca saem voluntariamente. E eu estava refletindo nesse estudo hoje, e estava vendo, caramba, Davi foi muito assim, tranquilo com relação a Joabe, né? E eu estava refletindo, por que Davi fez isso? Davi estava começando o reinado, Davi era um homem inteligente. Se ele manda Joabe embora, ele tinha mais outro irmão também que era guerreiro, tinha uma influência do povo. Eu creio que a preocupação de não desestabilizar o seu reinado fez com que Davi tolerasse Joabe. Mas essa tolerância trouxe muitos prejuízos, inclusive a morte do seu filho. E isso nos leva a uma reflexão. Às vezes a gente fica com medo de tomar uma atitude para não ter um prejuízo, e vai fazendo concessões, e permite Joabe do lado, e permite Joabe fazendo besteira. E aí, querido, sabe o que acontece? Os estragos são maiores. Porque o problema não é o que a pessoa faz, é o que ela é. Davi várias vezes falava: Joabe, você errou. Mas ele continuava fazendo a mesma coisa. Porque ele tinha um espírito independente. O que ele precisava? Mudar o seu coração. E isso não aconteceu. O segundo estágio da deslealdade: ofensa. Uma pessoa ofendida é algo muito perigoso. E aqui nós vamos falar sobre Absalão. Absalão presenciou uma tragédia dentro da família. Davi era um homem bem sucedido do lado de fora, mas dentro de casa ele era um homem que tinha uma família complicada. Davi não foi um pai assim presente. Davi, ele era vitorioso fora de casa, mas dentro de casa ele era derrotado. Na família ele deixava a desejar. Um filho de Davi, Amnon, estuprou, cometeu um incesto com a própria irmã Tamar, que era meia-irmã dele. E Absalão soube disso, ficou indignado. Isso chegou aos ouvidos de Davi. E sabe o que Davi fez? Vista grossa. Não tomou atitude. Pela lei de Israel, Amnon deveria morrer. E sabe o que aconteceu, amado? Essa omissão de Davi fez com que Absalão deixasse uma ferida crescer no seu coração. Ele se tornou uma pessoa cheia de ofensa, com coração ofendido, com coração ferido.
Ofensa, então, diz respeito a pessoas que se ressentiram por algum motivo e não perdoaram ou não processaram a questão. A pessoa ficou magoada, a pessoa ficou entristecida com alguma atitude, mas não perdoou. E aquilo está lá dentro, aquela ferida está lá dentro. E há uma característica na vida de uma pessoa ferida: pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. Por causa da ferida que estava no seu coração, ele matou o seu irmão e fugiu. Pessoas feridas ferem. Você pode olhar, pessoas que elas usam a grosseria, usam, uma maneira dura de falar para se defender, porque são pessoas feridas. Quando você olha uma pessoa que é muito dura, que fere todo mundo, essa pessoa tem um coração ferido, precisa de cura, porque pessoas feridas ferem. Quer ver você desarmar uma pessoa assim, ela vem com aquela dureza toda, o que está acontecendo? Deixa eu orar por você. Para que essa grosseria? Eu já vivi isso. E vi pessoas se desarmarem e começarem a chorar. Porque pessoas feridas ferem. Escute algo, querido. A maturidade se revela em nossos relacionamentos. Amém? A maturidade, ela se revela em nossos relacionamentos. Pessoas amadurecidas sabem lidar melhor com as palavras duras, com a rejeição. Então, querido, a pessoa amadurecida, ela tem mais facilidade na aceitação, na compreensão. Então, ela processa isso melhor. Mas uma pessoa imatura, ela não trabalha isso muito bem. Uma pessoa imatura espiritualmente, ela se ressente facilmente. Por isso que a palavra diz que, por meio de Paulo, que aqueles que eram colocados no ministério não poderiam ser neófitos. Porque o neófito ia se ensorbebecer, ia dar vazão para os seus sentimentos. É uma pessoa muito propensa a guardar feridas, a se orgulhar demais. Agora, uma ferida não curada é um terreno fértil para o diabo. Um dos nomes do diabo, um dos nomes em que a gente vê no próprio Novo Testamento se referindo a Satanás, é Beuzebu, ou Baal-zebub, é um nome que vem desde o Antigo Testamento. E esse nome vem de uma raiz que significa moscas. Então o nome Beuzebu significa Deus das moscas, ou o Senhor das moscas. Então, querido, uma ferida é um terreno fértil para o inimigo colocar seus ovos. Uma ferida aberta é um terreno fértil para o inimigo colocar os seus ovos. E já parou para observar isso? Nós não sabemos onde uma mosca pousou até que as larvas apareçam. Você olha um bife, você pode dizer, pousou ou não pousou uma mosca aqui? Tem mosca voando, e será que pousou? Você tem certeza que ela pousou quando você vê as larvas. Então, querido, ferida aberta é um terreno fértil para o inimigo colocar os seus ovos. Absalão tinha feridas e isso tornou Absalão uma pessoa ressentida, ofendida. Continuando. Terceiro estágio da deslealdade, passividade. Aí há um texto em 2 Samuel 13, 22 que diz assim: porém Absalão não falou com Aminon, nem bem, nem mal. Passividade. Depois de ofendidas, as pessoas se tornam passivas. Absalão se ressentiu. Depois ele ficou passivo, ele não falava nada. Ele ficou ali, pessoa que está nesse estágio da passividade, são pessoas que têm um olhar distante, despreocupadas, indiferentes, São pessoas que estão ali, mas parece que não estão. São potenciais desertores do barco, como diz o autor. São potenciais desertores do barco. Ou seja, são pessoas que estão a um passo de pular fora. A um passo de abandonar o barco. A um passo de abandonar o navio. Ela está ali, mas nada mais diz respeito a ela. Ela está distante. Corpo presente, mas o pensamento está longe, está divagando. E essa pessoa, ela tem esse sentimento de que eu não quero mais problemas, eu não quero mais me envolver, me deixa quieto aqui no meu canto, eu vou ficar aqui mesmo, não vou falar nada, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Absalão estava cheio de ferida e ele ficou passivo. Não, ele não concordava com a omissão de Davi, por isso ele ficou passivo.
O quarto estágio da deslealdade é o estágio crítico ou da crítica. Uma pessoa desleal não fica passiva para sempre. Quando a pessoa deixa a deslealdade entrar no seu coração, ela não para na passividade. A passividade se torna uma ação. Da passividade ela parte para a crítica. O crítico geralmente não faz nada. As pessoas que mais criticam são as que menos fazem, né? O autor fala que é aquele que fica observando o trabalhador, que vê que a terra, né, aí tá com zigue-zague, que a terra cavada está torta. É quem observa. Então, o crítico é aquele que só fica observando e depois falando mal de uma maneira negativa daquilo que é feito. O crítico observa e amplia as falhas. Aí tem uma experiência do autor muito interessante. Ele fala que tinha um auxiliar dele lá na igreja que era o foco da deslealdade na igreja. Todas as pessoas, é interessante isso, as pessoas se agrupam por afinidade. As pessoas se agrupam por afinidade, né? Toda pessoa fofoqueira se agrupa a outra pessoa fofoqueira. Isso é uma realidade. Toda boca fofoqueira acha logo um ouvido fofoqueiro. Mas é um negócio assim, tu olha, não é, pastores? Às vezes tu vê assim, caramba, tu olha assim, aquela pessoa que é propensa a uma coisa, agrupa, amado, agrupa. Você vai vendo as pessoas se agrupando por afinidade. Então, isso é muito sério, amado. Isso é muito sério. Então, o crítico, ele sempre vai encontrar pessoas do lado dele para ouvir críticas, que também têm o mesmo espírito, que de repente ainda estão na passividade, mas já estão com a deslealdade sendo desenvolvida no seu coração. Preste atenção em algo, querido. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus nos chamou para uma obra linda, Deus nos mudou, Deus nos transformou. Deus estabeleceu a igreja como luzeiro no mundo. E Deus nos chamou para vivermos uma obra linda. E quantas pessoas aceitando, querido, enche o teu coração de coisas do alto. Enche o teu coração de palavras de vida. Enche o teu coração de Deus. Amém? Deus não nos chamou para criticar. Deus não nos chamou para ficar criticando, dizendo tinha que ser assim, tinha que ser assado. É você que tem que fazer? Então, querido, ore. Ore. Nós temos que ter essa visão de corpo. Quando eu estou aqui, quando eu estou na igreja e alguém está pregando, eu fico ali, Senhor, abençoa o meu colega, pastor que está ministrando, que ele seja um instrumento para abençoar a igreja, que ele pregue melhor do que eu. Quando, sabe, eu saio da igreja, como estou aqui agora, a minha cheirosa está lá ministrando, e eu vinha no caminho orando, Senhor, usa a minha esposa poderosamente, porque eu quero ver vidas sendo edificadas. É isso que a gente quer. Deus não nos chamou para criticar, Deus nos chamou para uma obra excelente. Deus me chamou para coisas excelentes. Deus me chamou, amém, para fazer a diferença nessa terra. Deus nos chamou para fazer a diferença. Isso, aplauda o Senhor. Não empreste os seus ouvidos para a crítica, amado. Quem ouve o crítico é crítico. Quem ouve o crítico e não o repreende também é crítico. Se alguém estiver roubando e você estiver junto, você vai preso também, é cúmplice. Eu não sei se eu contei aqui uma história, que a gente tinha um trabalho no presídio, e eu conheci um rapaz lá, estava com uns quase 40 anos de idade, garoto novo ainda, quase 40, né? A vida começa aos 40. Final do ano eu completo 40. Glória a Deus. Eu estava lembrando ontem, casei com 18 anos, bonito, cabelo assim. Eu cheguei a fazer escova quando eu casei, amado. Eu estava lembrando disso outro dia, eu fiz escova, amado. Eu marquei com a irmã lá para fazer escova. Acredita que eu já fiz escova, pastor Rogério? Escova, entrei, né, pastor Israel? Magrinho assim, bonito, na igreja. Aí comecei a usar shampoo de laranja. Aí meu cabelo ficou um bagaço aí. Alguns também estão usando esse shampoo. Amado,
Esqueci até o que eu estava falando, onde é que ia chegar. Do rapaz, quase 40 anos de idade ali preso. E ele falando: pastor, eu estou aqui desde o início da minha juventude. Ele tinha cerca de 20 anos. Ele era um homem de Deus. Ia para a igreja direto, fiel ao Senhor, né? Mas os amigos da vizinhança, pô, vamos sair, sempre insistiam. Aí um sábado não tinha nada na igreja, falaram: não, vai ter um baile lá, se você não gostar você volta e tal, e vamos lá. E saíram no caminho para o baile, pararam para roubar um carro. Na época tinha toca-fita no carro, lembra disso? Alguém conhece esse objeto, toca-fita? Qualquer dia pesquise no Google que você vai ver, se você não sabe. Toca-fita. Quando eles foram pegar o toca-fita, o dono do carro chegou: ei, olha o meu carro aí. Um dos que estavam com ele estava armado e matou o cara. E fugiram. A polícia estava passando a hora, pegou todos eles. Ele foi preso por causa de uma noite que ele resolveu negociar. Uma noite que ele pensou: eu não vou hoje para o culto, não tem nada na igreja, eu vou sair com esses amigos. Ele arrebentou com a vida dele e perdeu toda a juventude dele preso no presídio Ari Franco, ali na Água Santa. E ele disse: pastor, eu estou para sair daqui. Ele fez o seminário no presídio, ele era um presbítero, foi ordenado no presídio, através da Assembleia de Deus, que faz um trabalho ali, que fazia, não sei se ainda faz, mas estava ali: eu estou doido para sair daqui, para dizer para os jovens não darem bobeira, porque um momento que eu dei mole, eu arrebentei com a minha vida. Às vezes você dá mole, não empresta o teu ouvido, querido, nem a tua boca. Você foi chamado para coisa excelente, amém? Fomos chamados para ganhar vidas, fomos chamados para avançar, amém, querido? Se não tem nada para fazer, estude, vai estudar, vai crescer, vai aprender, amém? Você vai ser mais útil para o reino, querido, porque quem está comprometido em fazer a vontade do Senhor não tem tempo para ficar criticando o que está sendo feito. Há muito para fazer. Tem dias que eu falo: Senhor, dá vontade de fazer todo dia a oração de Josué, que o pastor ministrou ontem. Senhor, para o tempo, para o sol, porque tem tanta coisa para fazer. Querido, Deus nem começou ainda o que Ele tem para fazer na nossa vida. Deus tem coisas maiores para fazer na nossa vida, aleluia, aleluia. Deus quer nos usar tanto, querido. Deus quer usar tanto a sua vida. Deus pode te usar poderosamente, querido. Oh, aleluia, você pode estar no último lugar aí. Você é membro do corpo de Cristo e você pode ser um tremendo instrumento na mão do Senhor. Não importa a tua função. Você é corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é um corpo que tem vida, que recebe vida, amém? E que propaga vida, e que leva vida. Fomos chamados para isso. Aleluia, aleluia. Havia na igreja daquele pastor um homem que criticava, ouvia as pessoas. Por fim, todo mundo começou a criticar o pastor. Olha como é que ele prega, né? E toda hora ele bebe água. E será que ele tem um chamado? E começaram a questionar. Nunca questione daquilo que você não conhece, ou aquilo que você não sabe. Crítica não incentiva, não desafia e não estimula ninguém. Crítica não incentiva, não desafia e não estimula ninguém. E Absalão passa a criticar o próprio pai. Em 2 Samuel 15:3 diz que ele ficava na porta, né, do rei, dizendo: olha, o teu negócio é justo e tal, mas não tem quem te ouça da parte do rei. Ele começa a criticar o rei, dizendo: o rei não tem tempo para vocês, o rei não tem tempo para ouvir vocês. Vamos lá, quinto estágio, o estágio político. Uma pessoa desleal, ela entra nesse estágio quando ela começa a envolver outras pessoas em suas ideias, dizendo às pessoas o que elas querem ouvir e o que lhes interessa. Ela começa a compartilhar e querer fazer seguidores. A pessoa entra nesse estágio e agora ela não quer mais caminhar sozinha nessa insatisfação. Ela quer levar outros com ela a pensarem as mesmas coisas, a criticarem e estarem ali do lado como opositores. E o rebelde nunca se contenta em partir sozinho. O rebelde nunca se contenta em partir sozinho. Satanás levou 1/3 dos anjos com ele. Ele não partiu sozinho. O rebelde nunca se contenta em partir sozinho. E ele usava esse argumento: o rei não tem tempo. A agenda dele estava liberadinha. Agora o rei estava fazendo as coisas de rei.
Por isso que ele tinha tempo. O rei não tem tempo. O rei era rei e estava fazendo as coisas de rei. Como o pastor Neil pregou aqui, só sabe o que é ser um pastor quem é pastor. Só sabe o que é ser um rei quem é um rei. Eu ouço pessoas falando para mim, quando a gente vai aconselhar casais, olha, querido, os 2 primeiros anos do casamento, tal, né? Quando a gente fala com pastores, amigos assim, né? Que a gente tem relacionamentos fora do projeto também, falando de algumas coisas do ministério. Não, pastor, não, e ri, e acha que não tem nada a ver, comigo não vai acontecer isso. E depois nos procuram dizendo, bem que você falou, bem que você falou. Porque só sabe o que é ser casado quem é. Só sabe o que é ser pai quem é. Já reparou que quem não tem filho adora criticar as outras crianças? Que criança levada, que criança isso, que criança aquilo, né? Por isso que é bom, a gente às vezes tem isso, identifica, né? Casais com filhos, sai com casais com filho, que entende como é que é o negócio, né? Porque quando sai um com filho, outro sem filho, é um problema, fica aquele olhar. E geralmente os que mais criticam, quando tem filhos, são os mais levados. É verdade, amado. Nós vivenciamos isso. Uma pessoa próxima dizia, que criança, quando eu tiver filho, não sei o que lá, e pai. Hoje os filhos, pai, deixa eu quebrar o vidro. Tá bom, meu filho, sobe aqui nas minhas costas. Aí virou um Zé Mané. Aí depois são os mais levados, são os mais... Que critica, né? A criança que às vezes está na igreja, lá. No meu tempo a criança não ficava assim, era 3 horas sentada, aleluia, ali. Meu filho, o tempo mudou. Mas pastor, então vamos abrir mão dos princípios? Não, as crianças estão vivendo em um outro mundo, então elas precisam do espaço delas. Amém? Então, querido, quando a criança fica aqui e consegue ficar no culto, a gente tem que parabenizar mesmo, amado, porque elas vivem numa outra realidade. Amém ou não amém? Então, querido, esse é o estágio político, a pessoa quer envolver outros. Você não acha? Olha, a pregação já não está mais a mesma coisa, o pastor não está com o mesmo pique, olha, ele já não faz o que fazia antes, olha de tal. Querido, nós mudamos, glória a Deus. Eu não sou o mesmo pastor quando eu comecei. Você não é a mesma pessoa desde quando aceitou Jesus. Coisas que a gente, achava que era de uma maneira, a gente amadureceu. Não é que Deus mudou, mas a nossa perspectiva a respeito de Deus mudou à medida em que nós amadurecemos. Não é que a palavra mudou, a palavra é a mesma. Nós é que éramos imaturos e à medida que a gente vai amadurecendo, a nossa perspectiva muda e a gente começa a encarar de outra maneira. Amém? Caramba, eu gostava do tempo, igreja velha, você não morreu. Não tinha uma canção assim? Porque aqui dentro você é guardado. Que igreja velha, amado. Deus age na perspectiva do novo. O projeto Vida Nova está aí, avançando. Amém? Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas do início, os princípios continuam. Mas se a gente continuar fazendo as mesmas coisas lá do início, coisas que a gente fazia lá, a gente não faz mais. Se nós continuássemos fazendo tudo que nós fazíamos no início, não seríamos mais uma igreja contextualizada. Porque o que era contextualizado há 20 anos não é mais hoje, amado. Amém? Olha, porque no início, olha e tal, hoje, como nós vivemos hoje, aqui eu estou dando uma palavra bem, eu estou em casa aqui, amém? Eu estou em casa. A gente não vai ter as mesmas oportunidades de caminhar com o lado apóstolo toda hora. Porque hoje ele tem outras responsabilidades, mas Deus multiplicou o apóstolo em vários pastores, diáconos, obreiros. Amém, querido? Quando alguém disser, eu queria tanto falar com o apóstolo, é coisa pastoral, mas olha só, eu sou aqui, fruto dele, você diácono, você obreiro, amém? O apóstolo se multiplicou em nós somos a multiplicação disso. Então, querido, se ele continuasse ainda, tendo que, eu estava lembrando disso, um encontro de casais, lá em Teresópolis, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o apóstolo foi no ônibus, para o encontro de casais, chegou lá, ministrou o dia inteiro, voltou no ônibus, eu voltei no ônibus, eu estava de carona ali, não era casado ainda, e ele desceu ali na Penha e foi a pé para casa. Ralou o dia inteiro. No início do ministério dele, hoje ele rala muito ainda. Só que o tempo mudou e hoje as responsabilidades cresceram. Amém? Então, amado, nós somos a multiplicação disso. Glória a Deus.
E temos que dar glória a Deus por isso. Nós somos a multiplicação desse ministério que o Senhor plantou. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Quando a pessoa chega a esse estágio, o estágio político, ela se torna perigosa para a unidade. Nós precisamos ter unidade. Unidade. A igreja precisa viver em unidade. Há muitas coisas que vêm para quebrar a nossa unidade. Mas nós precisamos conservar, preservar a unidade, porque Jesus não orou pelos discípulos em João 17, o que está relatado em João 17, na oração sacerdotal, ele não orou assim: Senhor, quando eles pregaram o Evangelho, manda pessoas para sustentar, manda recurso financeiro, Senhor, que eles consigam casa para morar, que eles consigam imóveis para abrir as igrejas, isso tudo é necessário, mas ele não ora por nada disso, porque tudo isso é consequência da presença dele em nós e da nossa unidade. Ele ora pela unidade, que eles sejam um, como nós somos um, porque através da unidade da igreja, os principados e potestades que têm agido no mundo serão humilhados, serão destronados através da unidade da igreja. E Deus está trabalhando no nosso fundamento. O nosso fundamento é de cima para baixo, é o ano da reconstrução, e Deus está nos dando um fundamento, porque eu creio, eu digo isso em nome do Senhor, que nós vamos viver o que nós nunca vimos na nossa história de evangelho, o que Deus vai fazer através de nós e nessa nação, porque a glória do Senhor vai operar e transbordar de uma forma tremenda sobre nós. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. O sexto estágio da deslealdade é o engano. O coração do homem é enganoso. A gente faz uma ideia errada de nós mesmos, muitas vezes. Na maioria das vezes. Grava a tua voz e ouve. Você nunca acha que é a tua voz. É a minha voz. Não é verdade? Você falando se ouve diferente de quando você está apenas ouvindo. Cuidado com o engano. E há um texto aqui que está em João 13:16. Não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. A pessoa que chega nesse estágio, ela está vivendo sob a influência de um espírito de engano. Quando ela acha que é maior do que o seu líder, ela está vivendo debaixo de um espírito de engano. Espírito de engano. Assim como esse sentimento entrou no coração de Lúcifer, acaba entrando no coração de algumas pessoas. Por ver a perfeição naquilo que ele fazia. E olha, o sucesso é algo muito sério. Tem muitos que conseguem conquistar, mas não conseguem permanecer. Porque para permanecer no sucesso é preciso caráter. Amém? Porque para conquistar, você precisa de Deus, avançar, mas muitos não conseguem permanecer, manter o que conquistaram. Porque é preciso caráter, humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Títulos, posições, quanta besteira às vezes, não é verdade? Entrando no nosso coração, quanto mais o Senhor nos dá, mais nós temos que servir. Você pode dizer glória a Deus por isso? João Batista, no momento da vida dele, ele entrou em crise. Mas Jesus foi muito, assim, delicado, amoroso para com João Batista. João Batista começa a ter dúvida sobre a divindade de Jesus. Era você mesmo que deveria vir? Ou esperaremos outro? João Batista estava preso. Ele começa a duvidar de que Jesus era o Messias. Mas uma coisa a gente não encontra na Bíblia. João Batista achando que era maior do que Jesus. Teve um momento que a dúvida veio,
porque na verdade ele estava fragilizado. Mas Jesus manda dizer para ele: olha, diga a ele, os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E foi essa mensagem que Jesus mandou falar para João Batista. João Batista estava preso, fragilizado, mas ele adotou um lema na sua vida, que é aquilo que está em João 3,30: importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista nunca trabalhou para ser maior do que Jesus, mas ele entendia quem era Jesus e quem ele era. Querido, o engano entra quando nós perdemos o discernimento, quando nós perdemos a noção de quem somos. Eu preciso entender quem eu sou e cumprir exatamente aquilo que Deus me colocou para fazer. Não querer ir além e também não fazer a quem. Eu tenho que cumprir fielmente aquilo que Deus colocou na minha mão, a quem eu me submeto e a quem eu vou estar liderando, influenciando com a vida de Deus em mim. Eu tenho que entender a minha posição. Amém? Eu tenho que entender o meu lugar no reino. Deus nos chamou para uma obra excelente. Deus nos chamou para algo muito lindo. E quando há a justa operação de cada parte, como está lá em Efésios 4, quando há a justa operação de cada parte, o corpo cresce. Lá em Efésios 4, a partir do versículo 11, vai falar sobre isso. Ele deu uns para ministros, né? Ele deu uns para pastores, evangelistas, amém? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Aí vai falando, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, para que não sejamos mais levados ao redor por todo vento de doutrina. E mais à frente ele vai dizer, do qual todo o corpo ajustado, ligado, com a justa operação de cada parte, faz o seu próprio crescimento. Justa operação de cada parte. Quem é apóstolo, cumpra o ministério de apóstolo. Quem é pastor, cumpra o ministério de pastor. Quem é evangelista, cumpra o ministério de evangelista. Quem é mestre, cumpra o ministério de mestre. Quem for chamado para ser diácono, cumpra esse ministério, porque isso não é impedimento para você ser bênção. Filipe, ele era um diácono e sacudiu Samaria. Estevão era um diácono e confrontou toda a estrutura religiosa da sua época. Porque Deus não está preocupado com a minha credencial. Deus usa a igreja. E é preciso que cada um cumpra bem aquilo que Deus colocou na sua mão. Justa operação de cada parte. Eu sou diácono, eu vou servir. Eu sou pastor, eu vou apacentar. Eu sou evangelista, eu vou evangelizar. Eu sou mestre, eu vou ensinar. Eu sou apóstolo, eu vou cumprir o ministério apostólico. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Satanás, Lúcifer, se embriagou com seu sucesso e quis estabelecer o trono dele acima do de Deus. E Deus o colocou abaixo do homem. Escute, Lúcifer quis colocar o seu trono acima de Deus. E Deus o colocou debaixo dos pés da igreja. Ele queria muito alto e foi para muito fundo. Porque é Deus quem estabelece. Eu já disse isso aqui e vou repetir, porque a repetição é uma maneira da gente aprender. O eu sou só usa quem não é. Amém? O eu sou só usa quem não é, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Jesus vem buscar o quê? Os apóstolos. Jesus vem buscar os pastores. Jesus vem buscar o quê? E quem é a igreja que levanta a mão? Jesus vem te buscar, meu amado. Foi por você que ele morreu. É você que ele vai usar. Todos nós vamos operar justamente, cumprir fielmente aquilo que ele colocou na nossa mão. E não vai ter nada que irá nos parar. Nós vamos ver dias tremendos nessa terra. Aleluia. Aleluia. Fala para quem está do teu lado, fala, querido, faça o melhor daquilo que Deus colocou na sua mão. Não fica querendo o que está na mão dos outros. Sabe, há um espírito de insatisfação que domina a vida de pessoas. Tem pessoas que só querem como Aminon. Ele queria, seduziu a irmã, depois que ele estuprou a irmã, ele rejeitou.
Só querem quando não tem, quando tem, chutam, porque isso é um espírito de inveja, de ambição. Parece aquela guerrinha de cunhada, uma compra geladeira nova, a outra compra. Um troca de carro, o outro troca. Tem gente que só troca de carro porque o outro trocou. O tempo dele é o tempo dele, o tempo de Deus na minha vida é o tempo de Deus na minha vida. Tudo fez formoso no seu tempo. Eu vou trocar na hora certa, na hora de Deus. Eu vou avançar de acordo com a ordem de Deus. Ah, mas eu já estou na igreja há 30 anos. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu já era diácono, o irmão está aqui há 5 anos, já é pastor. Problema de Deus, meu amado. Não se mete nisso não, isso é problema de Deus. No reino não tem tempo de casa não, amado. Miriam colocou Moisés no cestinho para que ele não morresse. E depois Moisés se tornou o líder dela. O homem que Deus colocou para liderar a vida dela. Isso é doideira de Deus. Mas isso é com Ele. Façam melhor. Glória a Deus. Façam melhor. O que preside com cuidado, o que ensina, se dedique a ensinar. Façam melhor, façam melhor. Você vai ser um diácono, meu amado, teu nome pode entrar para a história como de Filipe, como de Estevão. Oh Deus, a hora... Vamos lá, vou correr. 7º estágio, rebelião escancarada. Aí o negócio fica feio. É uma luta aberta contra a autoridade. Nesse estágio, a pessoa já tem o respaldo de outros e ela psicologicamente se sente apoiada, porque enquanto ela está sozinha, será que eu vou me dar bem? Será que é certo ou não? Mas quando já tem outros, ela já se sente psicologicamente apoiada e ela começa a afrontar e ela começa a travar uma luta aberta, como Absalão travou uma luta aberta contra o pai. Já não era uma coisa velada, agora ele se revela. E Absalão não queria reinar, ele queria ser o que o pai era. O desleal geralmente se torna desleal, não por um motivo qualquer, mas movido por ciúme e inveja. Ele quer o que você tem, ele quer ser o que você é. Absalão poderia ser rei, mas ele não queria ser rei, ele queria ser Davi. E sabe o que aconteceu? Ele luta contra o próprio pai, e depois ele tenta ser o pai em todos os aspectos. Até na vida sexual, ele toma as concubinas do rei. Ele queria viver a vida de Davi. Ele queria ser Davi. Cada pastor, cada um de nós, somos únicos. Amém? Escute o que eu vou te dizer. Rejeita todo dardo do inimigo na tua mente que te leva a se comparar, a querer ser o que os outros são. Você é você. Amém? Sabe por que você está aqui? Jesus morreu por você. Ele te escolheu. Moisés apresentou um monte de argumentos. Senhor, não sei falar, mas eu escolhi você. Quando Deus escolhe um homem, amado, você pode até não falar. Tu já viu um negócio desse? Já pensou chegar aqui para pregar? Ficar, pastor Rogério, fica aqui. Aí o pastor Rogério, o pastor Isaías falou. O que tu ia falar? Ah, que doideira, por que não é o pastor Rogério que prega? Era mais ou menos assim, Moisés e Arão. Moisés falava para Arão e Arão falava para o povo. Mas por que não era Arão? Porque Deus escolheu Moisés. E o que Deus quer fazer através de você, Ele vai fazer através de você. Amém? Se você é Davi, seja Davi. Se você é João, seja João. Seja quem for, seja quem for, seja qual for a tua história, Deus escolheu você e Ele vai usar você. Oitavo estágio, pena de morte. Essa é a sentença dos rebeldes. A rebelião é algo diabólico e é como a bruxaria. A sentença para a deslealdade é pena de morte. No Antigo Testamento, literalmente, tem pessoas hoje que estão mortas espiritualmente, estão destruídas na família, porque entraram no caminho de deslealdade. A vida da pessoa só tem destruição, porque entrou no caminho da deslealdade. E no Antigo Testamento diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Em 1 Samuel 15, 23 diz isso.
Em Êxodo 22, 18 diz: a feiticeira não deixarás viver. Então, a rebelião é como pecado da feitiçaria. E Deus diz: a feiticeira não deixarás viver. Há uma sentença de morte para o feiticeiro, para o rebelde, para o desleal. Há uma sentença de morte. E nós estamos ministrando essa palavra. Já estou terminando. Eu queria concluir. Já queria que, por favor, alguém aqui no teclado, para a gente concluir, eu vou fechar. Queria que você ficasse de pé. Nós estamos ministrando essa palavra. Não é simplesmente para você olhar tudo isso, pô, é legal, mas que nós possamos dar uma resposta para a palavra. Toda palavra que eu ouço da parte de Deus, eu tenho que dar uma resposta para Deus. Eu não posso simplesmente ouvir, pô, legal. Eu estava lendo algo interessante. Quantos já viram um filme de faroeste aqui? Os índios americanos eram bem diferentes dos índios brasileiros, né? Os peles vermelhas. Os índios americanos, eles lutaram muitos anos para que os colonizadores não tomassem as suas terras. Mas eles lutavam de uma maneira muito ordenada. Eles resistiram durante muitos anos. Eles eram chamados de homens búfalos, porque os búfalos faziam parte da sua realidade. E tinham líderes, você vai ouvir o nome, você vai lembrar. Líderes desses índios eram touro sentado, que a gente ouvia muito, era a realidade. Cavalo louco e nuvem vermelha, não é nome fictício não, eram nomes reais. E se tornou objeto de estudo. Por que eles eram tão unidos, eles resistiram tanto tempo? Porque eles não tinham armas como a dos colonizadores, e eles foram vitoriosos, comparando o que eles tinham na mão e que os colonizadores tinham na mão. E aí foram investigar. Havia na cultura deles uma tradição. O menino que nascia na tribo, ele não era amamentado só pela sua mãe. Todas as mulheres da tribo o amamentavam. A criança crescia, o homem crescia com aquela ideia: todas as mulheres da tribo são as minhas mães. Todos os adultos da tribo são os meus avós. Todos os homens guerreiros da tribo são meus irmãos. E isso foi o motivo que historiadores chegaram, que manteve durante tanto tempo a resistência desses índios. Porque eles tinham uma aliança. Eles foram amamentados por todas as mulheres. Havia uma aliança. Eles se sentiam uma mesma família. E nós somos a família de Deus. É interessante que a palavra El Shaddai, que é traduzida como Deus Todo-Poderoso, Deus mais que suficiente. A palavra Shaddai é plural de uma palavra que é Shad, S-H-A-D, que significa seio. Significa seio. É o Deus que amamenta. Porque esse amamentar fala de vínculo, fala de provisão, fala de sustento. E é interessante, o tempo não permite, mas depois você lê em casa, quando Jacó abençoou os seus filhos em Gênesis 49, 25, ele fala: o El Shaddai vai abençoar e vocês serão abençoados. Deixa eu ler rapidamente, queridos. Gênesis 49, 25. Diz assim: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo El Shaddai, o qual te abençoará com bênção dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênção dos seios e da madre. Esse vínculo. É interessante isso, né? Que uma das raízes da palavra Shaddai é seio. E vocês podem pesquisar sobre isso, vocês acharão isso. Que é o plural da palavra Shad, que está relacionado ao regaço. Tomar no regaço. Deus não fala isso, que eu vou te tomar no meu regaço. Jesus falou hoje: Jerusalém, Jerusalém, tantas vezes eu quis te ajuntar, te aninhar, como, né, a galinha junta os seus filhotes. Ele usa a figura da galinha. Está entendendo? Para simbolizar esse cuidado. Então nós somos filhos do mesmo Pai. Glória a Deus. Eu quero orar nesse momento. Se você sente o desejo de vir aqui à frente e dizer: Senhor, alguma coisa falou comigo nessa noite. Eu não quero sair daqui sem dar uma resposta para o Senhor, não para o pastor Isaías,
Para mim, não importa se vem 5, 10, para mim o que importa é que você saia daqui edificado. Mas se Deus falou com você e você sente a necessidade de sair do teu lugar e dizer: Deus, eu quero dar uma resposta, age no meu coração, saia do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar. Vamos dar essa resposta para Deus.